Olá, amadas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Eu espero que vocês estejam bem e vamos ao assunto do dia. Na verdade, é o assunto do mês. Em setembro é feito a prevenção contra o suicídio e eu sempre busco falar sobre o tema porque, infelizmente, é algo que faz parte da realidade de todo mundo e tem crescido os casos, né? Eu estava lendo um artigo, e ele é até relativamente antigo, né? Já que estamos em 2022, salvo engano, ele foi até 2016, e naquela época, gente, eles chegaram à conclusão que por ano 800 mil pessoas se suicidam. O número maior é entre homens, a partir ali da adolescência, né, do seu período de vida jovem adulta, os homens eles se suicidam mais do que as mulheres. E aí eu fiquei pensando sobre o que falar, porque é comum a gente falar sobre o assunto que já está latente, né? A pessoa ela já está ali com a vontade, vamos dizer assim, do suicídio, às vezes ela já tentou, ela já está com pensamento suicida. E aí a gente fala, né, o que falar, o que fazer, o que não fazer. Mas eu pensei e cheguei à conclusão que eu queria falar sobre o suicídio de forma diferente. Na verdade, eu queria falar sobre o que não é falado. Em que momento nós passamos a ser pessoas entediadas, pessoas apáticas, pessoas mais tristes, pessoas que desistem com muito mais facilidade, pessoas que buscam a fuga por conta de um vazio, seja no álcool, seja na bebida, seja no sexo, seja em qualquer coisa que seja uma fuga. A gente não ouve muito falar sobre isso. Então, nesse mês eu pensei em falar sobre suicídio de forma diferente. A primeira forma, vamos ver se minha garganta ajuda. A primeira forma foi falando sobre as 5 linguagens do amor, que todos nós precisamos do amor. Nós temos uma necessidade inata de nos sentirmos amados, bem como todo ser humano ele tem a necessidade de pertencimento, ele tem a necessidade de sentir que a vida dele tem um sentido. Então, nessa live de hoje, eu estarei falando sobre o vazio existencial e como é que a gente pode lidar com essa situação. É comum com nossos pais, nossos avós, eles sempre falarem, né? Diante dessa situação que a gente vive hoje. Nossa, na minha época não era assim. Esse povo tá com tempo livre. Ah, tem tanta coisa para fazer, mas vive ansioso, vive dizendo que a vida não tá boa. E o que é que acontece, né? Se a gente for estudar um pouquinho de administração, a gente vai ver lá a geração Y, geração Z, geração Baby, não sei lá, não sei lá. Mas, de fato, a partir do século XIX, nós passamos a questionar um pouco mais sobre a vida, né? Em algum momento, todo ser humano ele vai parar de olhar para si de uma forma egóica, né, ou egocêntrica, e ela vai olhar para o externo, né? Ela vai entender, ok, existem cada pessoa, né, aqui de uma sua forma individual, e aí tem as profissões, cada um busca o seu lugar no mundo, e a pessoa ela vai começar a questionar. Mas a gente, ao longo, né, da evolução do mundo, a gente perdeu algumas coisas, né? E a gente teve uma dupla perda, se assim eu posso dizer. E diga-se de passagem também que foram duas coisas que às vezes a gente não dá o devido valor. A primeira coisa foi a questão do instinto, né? Nós temos um instinto natural. A gente tem aquele instinto de proteção, a gente já nasce com sentimentos pré-estabelecidos, se assim eu posso dizer, com medo, o nojo, a alegria, e isso vai nos ajudar no desenvolvimento dos nossos primeiros anos de vida. Então, nós, como seres humanos,
animalescos, a gente nasceu já com instinto. Então o instinto, ele antigamente ele nos orientava, ele nos ajudava em relação ao comportamento que fazer. Hoje ainda se fala muito, né, no sagrado feminino sobre a mulher ela respeitar o seu instinto, né, o sexto sentido, como nós chamamos. Mas a gente sabe que hoje a tecnologia, as ideologias mudaram muito. Então, a partir do século XIX, a gente começou a parar de usar o nosso instinto natural, que nós temos, que está aqui ainda com a gente, entre a gente, né? Entre a gente ficou meio espirituoso, mas enfim. E quando a gente perdeu esse olhar para o nosso instinto, que fala sobre a questão comportamental, a gente precisou seguir, na verdade não seguir, mas construir a nossa própria forma de agir no mundo, né? E aí entra a questão das ideologias, né? De onde ir, né? De qual caminho seguir. E a segunda perda que a gente teve foi a questão da tradição, que aí entra, né, o que os nossos avós, os nossos pais vão dizer. A gente sabia o que precisava ser feito. A gente meio que já tinha uma profissão, a gente já tinha valores, a gente já tinha uma conduta, um condicionamento. E hoje em dia a gente não tem mais, né, essa tradição, tudo mudou. A gente ainda tem um pouco, mas eu considero até que essa tradição ela é meio que enviesada por conta das ideologias que surgiram ali a partir do século XIX. Não somente ideologias, mas também a questão de algo mais sistemático, né, de algo mais politizado. Quando essas ideias elas surgiram, a gente passou a ver a tradição de uma forma errada. Óbvio que existiam limitações nessa questão de tradição, e a questão do limite, ela implica algumas consequências. Mas a grande questão é que a gente não olha para o todo. Então, por exemplo, a palavra tradição, ela vai vir do latim, tradere, e aí ela vai significar a ação de entrega. Então, é um direcionamento sobre a existência. E quando a modernidade ela passa a se impor ali no século XIX, a tradição ela perde o valor. Então a gente vai olhar com outros olhos para essa questão da tradição. E aí, caso você tenha esquecido, tenha faltado aí a aula de história, no século XIX a gente passou a ter uma evolução da ciência. E naquela época acreditava que a ciência ela ia responder algumas questões sociais e morais que estavam começando a acontecer na nossa sociedade. A partir do século XIX também vai ocorrer coisas como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, nazismo, crise econômica, as condições ruins de trabalho, né, a revolução industrial. Então todas essas coisas elas vão acontecer e a partir desse momento a gente vai se tornar seres mais ociosos, seres que passam a seguir a massa e questionar muito pouco qual é o nosso papel. Então, por exemplo, na época da Revolução Industrial, que eles descobriram que pessoas que pensam, eles questionam, então eles passam a difundir uma disciplina militarizada onde você precisa fazer o que eu digo. E ocorre aí, né, esse início de revolução e tal do século XIX e começam a surgir essas consequências que eu falei aqui há pouco. E a gente começa também a perder o fio da meada, se assim eu posso dizer, em relação às nossas questões pessoais. Começam a surgir as consequências dessa falta de instinto e da falta de tradição. E a primeira coisa que vai surgir é o do comodismo, né? Então a gente passa a fazer tudo que todo mundo está fazendo. A gente não questiona o porquê todo mundo está indo por aquele caminho. E aí você vai ver, por exemplo, que no nazismo, quando alguns soldados eles foram questionados do porquê eles seguiram a ideia de Hitler, né, em relação a todo aquele genocídio, eles vão dizer, nossa, eu achava que era normal, eu não parei para questionar o limite entre o certo e o errado, entre o moral, né? Você vai perceber isso, que eles passaram a seguir algo que
ok, é isso que tem para hoje, né? E a gente vai ver isso também não só no nazismo, mas no comunismo, e entre N outras questões que trouxeram muito sofrimento para o mundo no geral. Então, uma das primeiras consequências foi a questão do comodismo. Então, as pessoas elas passaram a fazer o que todo mundo faz. E depois vem a questão do totalitarismo, que ao invés de você fazer o que todo mundo faz, você vai fazer aquilo que pessoas específicas querem que você faça. Então entra aí a imposição. Então você tem que fazer o que eu estou te dizendo. E as pessoas elas passaram a não questionar: por que eu tenho que fazer o que você está me dizendo? Quem é você? De onde vem a ideia do que você está me dizendo? Por que você quer que eu faça isso? O que é que tem por trás, né? E aí que tá. Quando nós aceitamos o comodismo e o totalitarismo, não ocorreu de forma consciente, vamos dizer assim. A gente foi se deixando levar e nos tornamos vulneráveis. E ambas as situações, que são o comodismo e o totalitarismo, eles impedem a autonomia, né? Que a autonomia ela vai trazer o equilíbrio da gente no sentido de decisão, o que é que eu quero fazer, para onde eu quero ir, é essa a profissão, eu escolho a profissão por amor ou por dinheiro, eu vou me relacionar pela pessoa só porque ela tem ou porque ela é uma pessoa com caráter, uma pessoa com valores. Então a gente perdeu esse feeling. E quando a gente vai falar sobre patologias, a gente vai ver que em um ambiente de psicoterapia, que querendo ou não, eu me volto para isso agora, né, que eu entrei na psicologia clínica, a gente vai ver que a maioria das questões que trazem as pessoas para um ambiente clínico envolvem o comodismo, o totalitarismo. E o que é que está por trás disso, gente? O vazio existencial. Em 1900, não, minto, é isso, 1989, o Viktor Frankl, ele vai falar que já naquela época, 20% das pessoas que ele atendia, as patologias, elas eram derivadas da perda do significado da vida, né? Sabe aquelas perguntas que a gente faz, o que é que eu faço, qual é o meu papel no mundo, o que é que eu vim fazer aqui? Então as pessoas elas pararam de saber qual é o sentido da vida delas, porque elas passaram a seguir o que todo mundo seguia, ou seguir especificamente o que alguém seguia. E isso, gente, traz consequências muito grandes. Existem as consequências disso, os efeitos colaterais. E os principais que a gente vai ver hoje, né, é a depressão, é a agressão, é o vício, é a compensação sexual. E aí a depressão, ela leva ao pensamento suicida. A agressão, eu não falo só sobre a violência para com o outro, né, de agressividade física, mas da agressão no sentido da gente mesmo, da forma pejorativa como a gente passa a se enxergar, como a gente se trata, a gente sente a crise de ansiedade, a gente se vê de uma forma tão negativa, tem a questão dos pensamentos sabotadores, das crises existenciais que a gente se trata tão mal, a gente se vê como a pior pessoa da face da terra, a gente acha que a gente não merece nada, a gente acredita que ninguém vai nos amar como nós somos, então a gente passa a criar personagem. A questão do vício, e aí entra as drogas lícitas e ilícitas, e nessa geração especificamente, a questão da internet, das redes sociais, desse mundo que não existe, mas que a gente quer fazer parte dele a qualquer custo, a questão da compensação sexual, a gente vai buscar parceiros e a gente vai se afundar em relacionamentos rasos, em busca de suprir a necessidade do vazio existencial. O que a gente não percebe é que nessa tentativa desesperada de suprir o vazio, a gente acaba criando um buraco ainda maior. E por que isso acontece? Porque essas buscas, elas são rasas, elas são, como eu posso dizer, elas não resolvem um problema.
ela anestesia o indivíduo. Então, por exemplo, se a pessoa ela busca compensação sexual, toda vez que ela se vê, se enxerga como um vazio, ela vai buscar um parceiro. A questão do vício, gente, é tão louco. Se você observar, a qualquer sinal de vazio, a qualquer sinal em que a pessoa ela vai refletir sobre a sua vida, ela vai se analisar e ela pensar que ela vai sentir esse vazio, ela já se afunda. Então, uma vez mesmo eu estava no metrô e aí eu parei assim para observar as pessoas. Aí eu ficava olhando, essas pessoas às vezes olhavam para o celular, nada. Quando ela não tinha internet, ela buscava as configurações, fotos antigas, mensagens antigas do WhatsApp, começava a criar uma conversa, sabe, com assuntos aleatórios. E aí você vai perguntar, que mal tem? E aí eu te pergunto, que mal tem também você usar esse tempo de deslocamento para você refletir um pouco sobre a sua vida, sobre o que você tem feito sobre ela. As pessoas elas não querem mais refletir sobre as suas vidas, porque esse vazio existencial, ele está tão latente que elas querem fugir de qualquer forma. Então elas buscam fugir disso. E aí elas acabam se anestesiando. Então é como se elas buscassem doses mais fortes a cada nova sensação de vazio. Mas o que é que acontece, gente? O vício, o sexo por si só, né, quando ele não tem, não é enraizado em um relacionamento genuíno, profundo, e eles não vão, na verdade, produzir um sentido, porque eles não têm essa capacidade natural de dar um sentido de vida à pessoa. O álcool, as drogas, ele não tem essa capacidade natural de te dar um sentido. Ela vai te anestesiar ali naquele momento, ele vai te dar um hype naquele momento, e depois você vai precisar de doses mais fortes para sentir essa mesma sensação. E nisso você vai cair num buraco sem fim. E nisso você vai perdendo o fio da meada do sentido da vida. Você vai perdendo a noção do porquê você está vivo, qual é o seu papel aqui, o que é que você pode buscar para permanecer vivo, né? As pessoas que importam na sua vida, o seu papel de importância no mundo, né? De que forma você pode contribuir para o mundo. As pessoas elas param de sentir que elas têm um papel de importância no mundo. Elas acham que elas são só mais uma. Elas acham que ninguém se importa. Elas acham que ninguém vai sentir falta delas. Elas se acham culpadas de uma forma muito extrema. E é triste quando as pessoas elas chegam a esse momento. Infelizmente, a gente tem visto muito isso. E aí, dentro da logoterapia, vai existir três formas não práticas da gente encontrar um sentido para a nossa vida. Por que eu falo não prática, gente? Porque essa busca do vazio existencial, as pessoas elas querem respostas estilo miojo em 3 minutos, né? Como fazer tal coisa, 3 passos para. E quando a gente fala de vida, quando a gente fala de sentido de vida, não existe uma resposta prática. Existem escolhas a serem feitas todos os dias. Existe sair da zona de conforto. Existe se afastar do que te faz mal. Existe sair desse buraco. E aí, o Viktor Frankl, ele vai falar sobre 3 formas para a gente encontrar o sentido da vida. Antes de mais nada, eu quero te dizer que não precisa ser a descoberta da roda, porque às vezes a gente acha que precisa de algo, né, super mega blaster diferente para um sentido de vida, a gente precisa de algo inovador. Na verdade, a gente precisa de coisas que já fazem parte da nossa vida, mas às vezes a gente não tem esse olhar. A primeira coisa é amar. Muitas vezes o que faz a gente prosseguir as pessoas que mostram que se importam com a gente, os nossos filhos. Então, o amor como um todo em relação aos nossos, redundantemente, aos relacionamentos que estão ao nosso redor, às pessoas. Mas você também, caso não seja, o relacionamento não seja algo forte para você nesse momento,
algo específico, você pode escolher amar animais, né? Algo pelo qual te faça prosseguir. A segunda coisa que nos ajuda a encontrar um sentido para a vida é o trabalho. O trabalho, ele de fato dignifica. Quando a gente encontra a nossa vocação, quando a gente encontra a nossa missão de vida, gente, é maravilhoso. É diferente de quando você encontra algo que faz o seu dia valer a pena. Que por mais que você esteja cansado ao final do dia, você se sente completo. Você acorda e você tem vontade de levantar e fazer e tomar café e ir à luta, porque faz sentido, né, o que você faz. Eu sempre digo, gente, eu amo desenvolver pessoas, porque para mim, quando eu vejo a pessoa ali andando com seus próprios pés, quando ela descobre ali o potencial enorme que ela tem, para mim é o êxtase do sentido de vida. Eu falo, nossa, velho, que maravilha! A pessoa ela descobriu o quanto ela tem capacidade de fazer, de executar. E a terceira, gente, é suportar o sofrimento, porque a gente sabe que a vida ela tem vários percalços, ela tem várias pedras no caminho. E muitas das vezes a pessoa ela encontra o sentido de vida dela no sofrimento, porque no sofrimento existe um processo de transformação também. Às vezes a pessoa ela encontra coragem, ela encontra a intrepidez, ela encontra a dignidade. E eu estava assistindo até um tempo atrás, um documentário na HBO Max falando, né, sobre o PCC, que é o primeiro comando da capital. E uma das mães, ela conta, né, que ela teve 3 filhos e 2 ela perdeu para o mundo da droga. E diante de tamanho sofrimento, ela transformou isso em coragem. Ela abriu uma organização comunitária na comunidade que ela vive, e nisso ela pode ajudar outras mães, ela pode ajudar jovens a escolherem caminhos diferentes, a caminhos que não sejam se envolvendo com o tráfico de drogas, em caminhos que não vá reduzir a sua vida, né? Porque a gente sabe que é uma vida muito curta. Então, às vezes, o sentido da vida a pessoa vai encontrar através do sofrimento. Quantas vezes talvez você viu que o luto fez com que a pessoa encontrasse ali a missão, às vezes a profissão, né? Ah, eu perdi meu pai e por conta disso eu quis me tornar bombeiro, eu quis me tornar médico, eu quis me tornar advogado, por conta de algo que essa pessoa sofreu, e isso foi um divisor de águas na vida dessa pessoa. E a grande questão é, ok, é possível eu encontrar um sentido de vida, eu sair desse lugar de vazio existencial sozinho? Eu vou te dizer que a gente caminha até um determinado ponto. E por que isso acontece, gente? Porque nós, como seres humanos, possuímos muitos pontos cegos. A começar que nós vivemos muito mais de forma inconsciente do que consciente. Quando a gente passa a buscar autoconhecimento, você vai perceber que vai ter coisas que estavam ali na nossa cara o tempo todo e a gente não via. Crenças limitantes, por exemplo, bloqueios. Então a gente não vai conseguir ter um olhar 360 para a gente. Por quê? Porque a gente vem caminhando aí há anos, né? De geração em geração olhando para o externo. Então, salvo a condição em que a pessoa já vai nascer ali enraizada na busca do autoconhecimento, quando nos tornamos adultos, a gente vai passar a buscar autoconhecimento, mas a gente vai ter muitas mazelas emocionais. Então a gente vai ter pontos escuros que a gente não vai conseguir enxergar. Então a gente vai precisar de ajuda. Sim, está no nosso poder fazer escolhas, mas a gente também vai precisar fazer escolhas em relação a pessoas que vão ser nossas facilitadoras. Então aí você pode escolher, por exemplo, a psicoterapia é uma forma de te ajudar, porque esse facilitador ele vai vir de um campo neutro, olhar a sua vida de com outro campo de visão. Então ele vai olhar para as suas mazelas de uma outra forma. Ele vai trabalhar os pontos que você talvez não consiga ainda adentrar. Óbvio também que, como eu falei, a pessoa é um facilitador.
Então, essa busca, essa autoobservação vai acontecer dia após dia. Você vai escolher olhar para as suas sombras para que você consiga transformar esse ambiente. Aceitar o que não pode mudar. Mudar também determinadas perspectivas que você tem. Aprender a gerenciar suas emoções. Encontrar o sentido de vida em algo que está dentro de você e não no externo, de uma forma através do comodismo ou do totalitarismo. Essa foi a live de hoje, em que eu falei de forma, objetiva sobre o vazio existencial. E eu espero de coração que você tenha entendido, né, de onde é que surge essas questões que tomam a nossa sociedade hoje, infelizmente. Então, eu desejo que você fique bem, mas não, eu desejo que você fique bem e até a próxima.